Olá, sejam bem-vindos ao Mindful Play, o seu canal de autoconhecimento e jogatina. E aí, como é que estamos? Tudo certinho? Tudo na paz? Isso aqui é um abraço. Então, curte lá o canal fazendo um favor? Muito obrigado. E hoje vamos falar sobre a ansiedade e o ciclo das recompensas. Para começar, já gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Você realmente gosta? Você realmente toma suas próprias decisões? Você realmente toma a sua própria decisão? Você sabe se realmente você faz isso de uma maneira consciente? É diferente do que você realmente faz por fazer, segue a vida por viver, ou você escolhe como você vai viver. Você sabe como o seu cérebro funciona? Você sabe como ele interpreta seus gostos? Como o cérebro molda seus comportamentos e de uma maneira quase mecânica, ele controla a maneira na qual você vive sua vida. Você sabe como isso acontece? Lá no vídeo anterior, eu falei que nós temos um mapa mental, que ele é formado por 3 elementos principais: o gatilho, o comportamento e a recompensa. Se vocês quiserem assistir, assistem lá a live antiga. Ou mais tarde eu vou publicar e colocar o vídeo aqui, que é a ansiedade e o mapa mental. É muito bacana. Então, tudo no nosso cérebro está ligado pela busca da recompensa. Afinal, a gente é animal, né? Nós somos animais. E o instinto mais básico que existe é o da sobrevivência. E para sobreviver, né, o cérebro ele precisa de um sistema de recompensa. É isso que motiva a gente a agir. Quando nós percebemos o perigo, ele vai acionar os mecanismos de luta ou fuga. Grava o gatilho, a causa do perigo, e depois associa a recompensa à sensação de segurança. E, por exemplo, eu passei por uma rua perigosa, fui assaltado. Então sempre que eu passar naquela rua, perto da rua vai vir um gatilho, perigo. O comportamento que a gente vai fazer é evitar a rua. Depois, quando a gente evitar a rua, nós vamos sentir uma recompensa que é: estou salvo. Então daí reforça. Então se eu passar por lá é perigoso. Se eu andar em outra rua vai ser seguro. Então ele vai dar a recompensa pra gente. E quanto mais prazeroso ou compensador for a experiência, mais forte tornará o hábito. Mas por que a gente gosta tanto? E agora eu vou fazer uma pergunta. Por que a gente gosta tanto de comidas gordurosas? Comida doce e extremamente temperada, aquele bacon, as coisas que fazem mal pra gente, sabe? Por quê? Porque por que a gente, mesmo ciente que aquele lanche de fast food, McDonald's, girafa, sei lá, girafa, alguém aqui come girafas? Eu não como carne, e nem também não tô comendo glúten, então. Mas muitas das pessoas gostam, né, de McDonald's, de um Burger King e os demais, assim. Isso acho que são os melhores, né? Por que a gente sabe que isso não é saudável? Principalmente McDonald's, sabe que é tudo ultraprocessado, que faz mal pra caramba, mas continua comendo. Por quê? Porque alimentos gordurosos, açucarados, são ricos em caloria. O cérebro entende a caloria como sinônimo de sobrevivência. Então é sobrevivência. Então, para o nosso cérebro, um bolo é mais interessante que um brócolis. Não por causa do gosto, mas por causa do instinto. O mesmo vale para a tarefa que a gente julga cansativa ou desagradável. Então, como lavar louça, estudar para uma prova, o nosso cérebro ele quer algo fácil, ele quer uma recompensa, ele vai te recompensar por estar de boa. Algo que te deixa feliz, ele vai querer que você faça isso.
você vai ficar viciado nessa recompensa positiva. Então, quando a gente procrastina, nosso cérebro ele recebe uma recompensa imediata, o alívio. Então, o alívio é muito mais prazeroso do que uma sensação de esforço que a gente tem que executar. Com tarefas trabalhosas que a gente não quer fazer. Quem nunca aqui preferiu passar o fim de semana inteiro assistindo sua série favorita, como uma pizza de 4 queijos, um calabresa, em vez de dedicar o tempo a algo importante, mais cansativo? E a gente fica nesse ciclo da procrastinação. Quanto mais a gente cobra, mas a gente nos frustra. Então, quando a gente em vez de fazer algo que a gente realmente precisa fazer, nós procrastinamos. Por exemplo, eu preciso estudar para uma grande prova, um vestibular. Esse fim de semana tenho que estudar para o vestibular. Daí vai lá, fica assistindo uma série, fica no Reels aí no celular e não faz. Depois que passa esse fim de semana, era para ter estudado, não estudou. Não fez algo que realmente era importante fazer. Mas daí o que acontece? A gente se frustra, fica chateado e começa a se julgar. Começa a falar mal de si mesmo, mentalmente. Começa a se brotar para baixo. Então, o que acontece? Quando a gente pensa em fazer algo que a gente precisa fazer, nós não vamos fazer porque isso é maçante e vai fazer a gente ficar triste. E quando a gente tá lá assistindo uma série, a gente tá feliz, tá tranquilo. E quando a gente pensa em algo que precisa fazer, nós ficamos chateados. A recompensa, ela é negativa. E quando nós fizemos algo fácil, de fácil acesso, que gere bastante bem-estar, tipo um Reels engraçado, é muito fácil, muito prático, é só apertar pra cima, é só roubar, só fazer. Então, tem que fazer algo, tem que escolher algo para que nosso cérebro interprete como algo bom, que você realmente precisa fazer. Por exemplo, o Godvase aqui no comentário falou que ele chega cansado no trabalho, mas quando chega às 21 horas, ele vê que vai ter a live do Mindful Play, essa live, e ele dá uma relaxada só de ouvir a mensagem, porque quando ele assiste, quando ele vê os vídeos, vê eu jogando, ele associa algo bom. E por isso que eu estou fazendo esse projeto, de trazer conhecimento, sabedoria, autoconhecimento para vocês, porque daí vocês estudam a si mesmo, refletem o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, né? Refletem e depois associar algo bom, que é ver alguém jogando, é ver alguém morrendo, e racha o bico, é divertido, vai te desvincular um estresse, então é bacana. Por isso que eu gosto de fazer esse projeto. Mas voltando aqui a mensagem, então, quanto mais a gente sabe que precisa agir, mais adia. E isso gera ansiedade e o estresse. Então, quanto mais nós adiarmos as coisas importantes, mais ansiedade e estresse vai ser gerado. E o que o corpo faz nessas condições, ele procura de novo algo que traga o bem-estar. Aquele ciclo da procrastinação. E a procrastinação é maravilhosa, ela vai oferecer uma dose de dopamina enorme e também vai oferecer hormônios do prazer pra gente. Quanto maior a recompensa, maior a liberação das dopamina. Então, todas as rotinas que o cérebro registra como relaxamento serão automaticamente ativadas quando tentarmos fazer algo importante. Que coisa, né? E para quebrar esse ciclo é ser consciente, é perceber que quando nós temos que fazer algo importante, vai dar aquela vontade de fazer algo, né? Se você tiver uma consciência, em vez de pegar o celular e realmente começar a pensar, não, mas
Isso vai me trazer algo bom. Associar algo bom àquilo que você está fazendo. Associar uma lembrança muito positiva àquilo que você precisa fazer. Sem esse meu, que merda, tem que estudar. Quanto mais você coloca peso na ação importante que você faça, maior vai ser o gasto de energia para executar essa ação. Entende o que eu estou falando? É complicado, não é? É complicado você pensar que algo que tu precisa fazer é muito maçante ou pesado. Quando você encarar que um brócolis é algo bom, quando você começar a mudar o seu padrão de gosto, você consegue fazer uma dieta para emagrecer, você consegue olhar a academia como algo, academia ou exercício físico como algo pesado, você consegue perceber que aquilo vai te trazer bem, vai te fazer o bem. Então, por exemplo, eu não como carne, agora eu voltei a comer peixe uns anos pra cá, eu gosto de comer peixe, mas eu evito os outros tipos de carne, pra mim não é gostoso. Porque eu acostumei meu cérebro a perceber que a carne não é gostosa. Exceto peixe, né? Que eu gosto. Mas eu adoro uma salada, eu adoro um brócolis, eu adoro vegetais, eu adoro beterraba, chuchu, que a maioria não gosta. Quem gosta de chuchu? Eu gosto de chuchu. Então, aposto que o Godvez aqui que falou que no chat que ele é vegetariano, ele prefere o brócolis mesmo, porque nós conseguimos entender e domesticar o nosso cérebro a gostar daquilo. Então, quanto mais você afirmar para si mesmo que aquilo vai ser ruim, vai ser ruim. Quando você realmente sente o gosto, nossa, mas essa maçã aqui, ela não é tão ruim assim, ela é gostosa. E começa a sentir o gosto, sentir o prazer de estar executando algo que você não está acostumado a fazer. Daí que você começa a dar importância para aquilo. E o cérebro vai começar aos poucos, porque o segredo é você... Qual que é o segredo aqui? O segredo é trocar conscientemente as recompensas automáticas que nós temos. Entende? Compreende o que eu estou falando? Então, substituindo hábitos nocivos por hábitos saudáveis. Hábitos que nos levem ao crescimento. Não é fácil, mas é necessário. É necessário agir desta forma. É necessário domesticar nossa mente. Como se fosse um cachorrinho que caga dentro de casa, em cima do sofá. Sente, se o cachorrinho vem cagar em cima do sofá e nós dermos uma comida para ele, um petisco ou fazer um carinho nele, você acha que ele vai fazer cocô onde? Lá na rua? Não. Vai fazer seu cocô no sofá. Ele vai sempre fazendo lá porque foi associada aquele ato de ele cagar no sofá, foi associado a algo bom. Você foi lá e fez um carinho nele. Então, esse carinho é que a gente faz pro nosso cérebro. Quando nós permitimos que ações nocivas para nós sejam associadas a relaxamento, a bem-estar, a tranquilidade mental. Eu não tô falando aqui que assistir uma série, algo é nocivo. Eu faço, eu gosto. Mas tenho tempo de assistir. Tenho tempo para cada coisa, para cada ação. Se nós tivermos uma meta de fazer algo na nossa vida, então nós precisamos respeitar essa meta, esse objetivo de vida. Seguir nosso caminho, seguir nossa direção. Não deixar as coisas supérfluas agirem como âncoras, como direção para nós, mas sim nossos objetivos e real valor. Então a consciência ela tem que ser mais forte que o nosso próprio instinto, que vai buscar sempre recompensas ilusórias, pois elas nos afastam da nossa saúde e elas nos afastam na saúde mental e física.
essas ações inconscientes. Então, a consciência, ela é muito importante, senão essas recompensas ilusórias elas vão conduzirem a gente por um caminho da tristeza. Compreende? Negócio de vez, não é verdade? Então, mas é isso. É isso, que você possa se tornar mais consciente de si mesmo, perceber as ações que te levam para uma reação, entender como funciona a sua mente, entender que se você tem uma rotina, um padrão, algo que tá te fazendo mal, algo que tá te influenciando de uma maneira negativa, se você tiver uma consciência daquele ato que você está tendo, aos poucos você possa trocar esse hábito, inverter isso, inverter a direção, porque a vida ela vai te frustrar mais para frente se você não seguir um caminho que seja mais saudável. E também que você possa curtir o canal, se inscrever fazendo um favor. Muito obrigado, viu? E é isso, é essa a mensagem de hoje. E que você possa estar cada vez melhor. E até a próxima.